Olá a todos, bem-vindos de volta ao Inbox. Eu tenho uma declaração a fazer. Este provavelmente vai ser o meu último vídeo aqui. Talvez faça um vídeo como este por ano, como o apanhado do melhor e se calhar até do pior que vi nesse ano, mas para já vamos ficar por aqui. Como devem perceber, fazer vídeos, ainda que pequenos, toma tempo e o canal não tem tido o desempenho que eu pensava que ia ter ou gostaria que tivesse. Por isso, estar com todo este esforço parece-me inglório. Ainda critico e escrevo críticas a filmes, mas passei a fazê-lo no site Letterboxd. Se quiserem, podem ver os filmes e séries que tenho visto lá e ler a minha opinião sobre eles. Basta seguir o link na descrição. Aviso, desde já, que as críticas estão em inglês, já que o site também o é. Dito isto, não queria sair sem vos falar do melhor que vi o ano passado, em 2025. Por isso, vamos começar pelos filmes. F1 é um excelente filme de corridas. Tem muitas reviravoltas na história, mas também tem um uso interessante das regras da Fórmula 1, apesar de não ter a certeza se funcionam exatamente assim como eles põem no filme. Tem também alguns cameos de verdadeiros pilotos e construtores das corridas do mundo real. Lewis Hamilton até aparece e foi um dos produtores executivos, e segue um ponto da receita do filme de Tom Cruise Days of Thunder, ou Dias de Trovão, mas num ambiente mais moderno que até diria até mais acolhedor. Um filme com cenas de corridas entusiasmantes e filmadas de uma maneira inovadora, com muitas piadas e diversão, e com um final que não estava completamente à espera. Recomendo. Bad Guys 2 é provavelmente o melhor filme de animação em digital que vi nos últimos tempos. É claro que toda a gente anda a falar dos K-pop Demon Hunters e até recentemente ganharam Oscar, mas isso é porque alcançou sucesso na Ásia, onde a população também é muito maior. Tem cantoria, artes marciais e depois disso foi transferido para cá. Mas este filme, a sua história é diferente. Pierre Pirefel, espero ter dito este nome correto, é um animador de filmes de sucesso como o Panda de Kung Fu e Shrek, que passou a diretor de animação e agora também é realizador. Já tinha feito o primeiro Bad Guys, mas agora ainda superou. O filme é animado do início ao fim. E não estou a falar de ser feito em animação. Estou a dizer que há boa disposição do princípio ao fim. Com muita animação, excelente uso de inserts de animação 2D tradicional, mas nada que parecesse fora do sítio. Bons diálogos, personagens interessantes, vários arcos a desenvolver-se em simultâneo, muita ação, muito dinamismo na edição e nas situações rocambolescas, algumas canções lá pelo meio que são mais apontamentos muito bem usados para acompanhar a cena e não momentos musicais em si, coisa que já não via tão bem feita há muito tempo. Muitas piadas e gags sempre nos momentos certos e ainda um bom final que remata tudo muito, muito bem. Sem dúvida, um filme que recomendo a todos, independente da idade, e que eu pessoalmente desfrutei bem mais do que o K-Pop Demon Hunters. Vejam-no. Vamos falar agora de séries, algumas das quais muito boas acabaram este ano. Andor, a segunda temporada e também a última, pois acaba mesmo antes dos eventos do filme Rebel One, onde temos a continuação da história de Andor. Mas teria funcionado bem melhor se fosse ou episódios de 20 minutos ou a série ter metade dos episódios. Apesar de ser bem escrita, bem interpretada e com todo o universo Star Wars bem representado, estica muitas vezes a narrativa só para conseguir o tempo necessário para preencher cada episódio, que são à volta de 45 minutos. Além disso, faltas grandes momentos de ação e começas a reparar que certas coisas, pouco Star Wars, como uma cobertura jornalista e principalmente a falta da força, coisa que eu acho que a rebelião estava sempre a mencionar. É uma série de intriga e conspiração política, mas muito do que aqui se passa podia ser transcrevido para o Star Trek, para a Galáctica ou qualquer outra série de ficção científica. Ainda assim, para quem ainda procura ver qualquer coisa boa do universo original de George Lucas, esta é uma das poucas exceções onde as iterações ainda mantêm um pouco do sabor original. Recomendo, mas só se forem grandes fãs. A segunda temporada do Wednesday está muito boa. Diria mesmo até melhor que a primeira.
A primeira estabeleceu os padrões, mas, quando toca a sequelas, eu até tive medo de ver como esta série se iria desenrolar. Mas, felizmente, não desiludiu. Muito pelo contrário. Jenna Ortega, que interpreta Wednesday, repete uma performance magistral, mas a sua co-protagonista Emma Myers, que faz de Enid, não lhe fica muito atrás. Aliás, há um episódio, o sexto, se querem saber, e se não virem mais nada, vejam pelo menos este, em que ambas trocam de corpo e a performance de ambas, a imitar a sua colega, é absolutamente fenomenal. Parece um pouco bom demais para ser verdade, mas seguem o canal, ou seguiam até aqui, sabem que sigo muitas séries e filmes e que sou curioso sobre estas coisas. Por isso, encontrar algo bom é porque é mesmo muito bom. A história é muito bem escrita, sem dúvida com um toque de Tim Burton e leva, e muito, com vários personagens e artes que se interseccionam, mas nunca ficamos confusos com o que se está a passar. E tem várias reviravoltas que nos surpreenderam, especialmente na parte final da série. Personagens novas, interessantes, que até são importantes para a história, presente, passada e possivelmente futura. Personagens que não estava à espera, retornam. Existe um pouco de mortandade inocente lá pelo meio que não gostei, mas, sendo uma série sobre terror, acho que podemos tolerar. E ainda, deixa muita coisa boa para uma continuação. Pelas entrevistas que li, Jenna Ortega parece estar a tentar seguir para filmes, embora do que tenho visto não tenha sido nada bem sucedida, por isso não sei quantas vezes mais estará disponível para fazer a série. Mas, por agora, ela, Emma Myers e a mestria do contador de histórias que é Tim Burton são uma excelente combinação que mal posso esperar para ver outra temporada. Recomendo. A última temporada de Stranger Things foi uma maneira excelente de acabar 2025. Há muita gente com muitas críticas e sim, a série tem os seus altos e baixos, mas no geral devo dizer que gostei muito dela e até de como acabou. Confesso que, depois da primeira temporada, esta foi provavelmente a minha segunda temporada favorita. Houve várias vezes que saltei da cadeira, que aplaudi e até pus para trás para rever as cenas, porque foram fantásticas. O acordar de Will, a garrafa de gás na lavandaria, a Elle contra o monstro, enfim, tudo muito bom e tudo do que eu gostava ou esperava ver. Bem, quase tudo. Vou deixar aqui apenas registado como eu gostava que ter sido o final. E atenção, isto tem spoilers. Ora bem, o gangue salva as crianças e luta com Vecna, mas com dificuldades, e ela aparece no fim para o empalar. Depois, enquanto fogem, o Mind Flayer, com a mente de Harry fundida com ele, acorda e persegue-os. Elle tenta detê-lo, mas é muito fraca. As crianças então juntam-se a Will e ele ajuda Elle a derrotar o Mind Flayer, canalizando os poderes das crianças para Elle. Ela fica toda Super Saiyan assim. Depois, o resto final desenrola-se como original. Há mais que também acho que podia ter sido diferente, como o destino de Elle e o que aconteceu a Kali, mas para o que está, já não está mal. Para dizer a verdade, a minha única verdadeira ilusão foi o uso minúsculo da nova personagem de Linda Hamilton. Ela faz muito pouco e houve tanto que ela podia ter explorado como foi feita a ponta do wormhole, como o artefacto do Mind Flayer foi encontrado, como é que o exército deixou de fazer miúdos psíquicos ou de os encontrarem e fomentar, porque é que precisavam tanto da Elle, etc. Ela podia ter atado todas estas pontas soltas que a série deixou, mas pode ser que tenham deixado para dar aso a uma nova série, um spin-off, do qual já há rumores. Ainda assim, recomendo vivamente. Se não tiver muito tempo, podem ver a primeira temporada, talvez a terceira, porque introduz o Vecna e o Max, e a última, esta. Gostei muito, foi uma excelente série, foi uma excelente franchise, e foi uma excelente maneira de acabar o ano, já que o último episódio saiu exatamente a 31 de dezembro de 2025. Para concluir, não podia deixar de falar de anime. Look Back é um pequeno filme de animação que se instala muito bem ao lado dos grandes animes desta geração. A história envolve duas mangakas, a sua amizade, a sua ascensão e as suas carreiras. Tudo parece muito biográfico até ser introduzido um elemento de fantasia que não só muda um pouco o tom, como eleva todo o filme. Como fã de anime e como alguém que cresceu sempre a desenhar, rodeado de imensas inspirações, este filme tocou-me. Não é só o desenhar com a relação
com uma relação a estas duas personagens que fez lembrar os tempos em que eu e o meu irmão passávamos horas, para não dizer dias e semanas, a criar histórias e personagens fantásticas. Sinceramente, se tem uma veia de otaku ou desenhador dentro de vós e se são entusiastas de anime, este é um filme que não podem perder. Vejam-no. Gachakuta é uma série criada pelos mesmos animadores de My Hero Academia e nota-se. As produções e a animação são muito boas, mas devo dizer que o design das personagens é bem melhor do que no My Hero Academia. A história é interessante, as personagens diversas, os combates bons e alguns até são mesmo muito bons. O meu único problema é o universo criado. É um pouco inverossímil demais. A maneira como as coisas combinam não parece funcionar e algumas até fazem pouco sentido. Bem sei que isto é um pouco derivado de Gub ou Battle Angel Lyra. No entanto, aí é logo explicado no início os mecanismos que governam aquele mundo. E aqui não. Para não dizer que, no fim, ainda introduzem outra facção que, apesar das imensas catástrofes que passaram, nunca foi introduzida. A série começa com um ritmo rápido, mas infelizmente para o fim abranda imenso, coisa que também infelizmente já vimos no My Hero Academia. Com imensa exposição e diálogos intelectualistas, mas com muito pouco a acontecer de facto. Dito isto, gostei do que vi e acho que tem algum potencial. Talvez a segunda temporada, da qual dou a impressão que vai haver, tenha melhor andamento e as respostas às personagens que esta temporada levantou. Se gostam de My Hero Academia, vão gostar desta. E mesmo assim, que eu nunca fui grande fã da série, acho que esta merece uma vista de olhos e recomendo. Bem, caros amigos, isto foi o melhor do ano de 2025. Espero que tenham gostado, porque se fizer mais um vídeo como este, é só para o ano. Bem sei que é só um vídeo, mas como também estou ocupado com outro canal que envolve jogos, o Leão das GGG, ou Leonidas Triple G, que vou pôr o link também na descrição, acaba por ser complicado para mim gerir os dois, quando ainda por cima um performa muito melhor que o outro. Ainda assim, obrigado por estarem aí, por verem este vídeo até ao fim, e não se esqueçam de me visitar no Letterboxd. Vão ter o Invox na Letterboxd. E até à próxima, pessoal.